Começa agora o programa da coligação Juntos Trabalhando por Você, com Mazzaron 15 para prefeito e doutor Ricardinho, vice, por uma Batatais com mais segurança, mais saúde e mais emprego para todos nós. Fé no futuro, olhar atento, com Mazzaron, para um novo tempo. Plante a semente da renovação, um novo ciclo tá em nossas mãos. É a vitória de Batatais, a gente luta pelo que é certo. É a vitória do 15, com Mazzaron de peito aberto. É Mazzaron e Ricardinho, juntos pelo que é certo. É a vitória do 15, é o nosso voto de peito aberto. Todos juntos nessa corrente, eu voto 15 pra seguir em frente. É Mazzaron pra avançar. Em Mazzaron a gente pode confiar. É a vitória de Batatais, a gente luta pelo que é certo. É a vitória do 15, com Mazzaron de peito aberto. É Mazzaron e Ricardinho, juntos pelo que é certo. É a vitória do 15, é o nosso voto de peito aberto. Abra pro novo, pra mais conquista. Mazzaron, mais saúde, mais trabalho e justiça. Essa é a força que eu quero lá. É Mazzaron, com segurança pra governar. É a vitória de Batatais, a gente luta pelo que é certo. É a vitória do 15, com Mazzaron de peito aberto. É Mazzaron e Ricardinho, juntos pelo que é certo. É a vitória do 15, é o nosso voto de peito aberto. É a vitória do 15, é o nosso voto de peito aberto. É Mazzaron e Ricardinho. Olá, eu sou o Rodrigo César e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje daremos o primeiro passo para uma importante caminhada. Uma caminhada que irá trilhar os rumos que nossa cidade seguirá nos próximos 4 anos. Sebastião Osvaldo Mazzaron Filho, 48 anos, nasceu dia 7 de julho de 1964 em Batatais. Filho de Sebastião Osvaldo Mazzaron, o Geleia, e dona Nair Vitorino Mazzaron. É o terceiro filho de 4 irmãos. Eu sei, porque me disseram que eu nasci na cama de minha avó, e ela foi a parteira, na rua Carlos Gomes. E depois meu pai fez uma casinha de meia água na rua Paraná, 498, no bairro Santo Antônio, e lá eu vivi toda a minha infância, brincando no bosque municipal, no campo do Santo Antônio, jogando bola. E ali era o meu local de crescimento e de brincadeiras. Foi uma infância legal, mas eu sempre fui, dentre todos ali, nós sempre tivemos muita responsabilidade. Eu fui criado nessa linha porque meu pai, policial militar, ele era muito duro em relação a isso. Mas ele se recorda muito bem que quando ele trouxe havia uma dificuldade financeira muito grande e ele conseguiu comprar uma bicicletinha para mim. Ele deixou a bicicletinha e traria mais tarde as rodinhas para me ensinar a andar. Ele chegou de tarde e eu já estava andando de bicicleta sozinho. Eu peguei a bicicleta e saí andando. Mazzaron fez o primeiro grau na escola Washington Luiz, onde, entre outras atividades, participou do grupo de teatro. Na juventude, já na escola estadual Silvio de Almeida, defendeu Batatais em jogos abertos e regionais como judoca e como goleiro de futebol de campo e salão. Responsável e determinado desde muito jovem, Mazzaron começa a trabalhar aos 12 anos. Foi um garoto estudioso, obediente, não precisava nem chamar para ir na escola, nunca precisei chamar a atenção dele, nunca precisei ir atrás de
de olhar os cadernos. Olhava porque é obrigação, mas sempre em dia, sempre trabalhando bem, fazendo as coisas e sempre interessado em sempre trabalhar, como ele começou a trabalhar com 12 anos. 12 anos, os primeiros pagamentos que ele recebeu, ele ficava com a metade, que eu não precisava do dinheiro dele, e a metade ele guardava na poupança. Isso foi a vida toda dele, até depois de moço. Seu primeiro emprego é de cobrador do depósito Santo Antônio e a partir daí ele nunca mais para. Funcionário da indústria de alimentos Porcolino, metalúrgico na Jumil, escriturário do Banco Comércio e Indústria, Cominde e do Bradesco. Esse é o começo da trajetória de quem ainda muito cedo já tinha a certeza de que se tornaria um grande homem. Eu sempre fui atleta, né? Minha juventude eu comecei no judô, futebol, mas eu trabalho desde os 12 anos de idade, por opção. Meu pai sempre e minha mãe sempre se desdobraram para dar um mínimo de condição para nós. Mas eu comecei a trabalhar aos 12 anos como cobrador, para que eu tivesse o meu próprio dinheiro, para que eu pudesse adquirir roupas, coisas que eu queria e também poupava um pouquinho, porque eu queria aos 18 anos ter o meu carro, meu primeiro carro. Mazzaron e Ricardinho. Mazzaron sempre teve a certeza de que a história de Batatais é também a sua história e de que a sua vida para sempre estaria ligada com a sua terra e a sua gente. Aos 20 anos, nas escadarias da prefeitura, saindo de uma reunião com o prefeito, onde ele reivindicava melhores condições para o transporte dos estudantes, Mazzaron fez a promessa de que ainda seria prefeito da nossa cidade. Eu era porteiro da prefeitura, ele falou assim, foi lá reedificar alguma coisa para os estudantes, negócio dos ônibus. Então ele falou assim, César, se Deus quiser ainda vou ser prefeito dessa cidade. Então chegou a hora dele, a oportunidade, é uma oportunidade dele agora e ele está lutando para ser o prefeito da cidade. Com muita garra e obstinação, em 1986, o filho da dona Nair e do seu Geleia se forma em Direito e advoga pelos próximos 3 anos, sendo o profissional mais jovem a fazer um júri em Batatais. Nesse período todo que eu trabalhava, na minha adolescência, eu estudava por imposição do meu pai e por vontade minha, porque eu sempre quis vencer na vida. E saía do banco às 6 horas da tarde, pegava o ônibus, vinha para Ribeirão Preto, sem tomar banho, sem jantar, sem nada e fazendo faculdade. Voltava meia-noite e meia, às 8 horas estava de novo no banco trabalhando, até o banco fechar. Depois advoguei, me formei em 86, advoguei 3 anos e 3 meses. Na época fui o advogado mais novo da cidade que fez um júri. Em 1989, com uma mistura de vocação e vontade de realizar o sonho do pai, Mazzaron presta concurso para delegado de polícia. Eu sempre gostei muito do júri, eu sempre gostei da advocacia, mas depois prestei o concurso para delegado de polícia, de 7.000 candidatos eu fui o 25º, entendeu? Mazzaron, desde que eu conheci, ele trabalhava na Jumil, até a primeira vez que eu o vi, ele estava todo sujo de graxa, porque ele montava máquinas, né? E desde então que a gente começou a namorar, que ele sempre foi idealista, ele sempre traçou metas na vida dele. E desde que eu conheci, eu junto com ele, fomos conquistando, né, todos esses sonhos que a gente foi traçando juntos. E ele sempre foi assim, ele muito determinado, ele trabalhava, estudava. A gente nem namorava durante a semana, porque ele estudava fora, a gente só se via aos finais de semana. E era tudo até meio corrido, porque ele sempre estava cansado, porque trabalhava, estudava. Mas ele, por mais dificuldade que ele tivesse, ele nunca desistiu dos sonhos dele, sabe? E aí ele foi mudando, né, de emprego. O último emprego dele, quando ele se formou, ele estava trabalhando no Cominde, né, o antigo Cominde, que é extinto. E sempre foi assim. Aí depois ele foi, se formou
E ele falava para mim, eu não vou me casar antes de ter uma profissão, de ter um salário fixo, porque ele chegou a advogar. Ele chegou a dar aula no comércio quando ele advogava, mas ele falava, eu quero alguma coisa fixa, segura. Eu só me caso depois disso. E ele estudava muito, aí foi outra etapa que eu ficava sem ele também, porque ele era muito determinado. Ele estava lá em casa namorando, aí ele tinha uma dúvida, ele saía correndo e falava, depois eu volto. Corria e buscava os livros que ele ia tirar a dúvida, porque ele estava se preparando para prestar o concurso para delegado de polícia. Então eu tinha assim que sempre entender, mas só que eu sempre apoiei, sempre estive junto. E quando ele passou assim, foi uma alegria, porque foi mais uma etapa vencida. Os pais de Mazzaron foram presentes e decisivos em sua vida. Minha mãe era também, por ser objetiva, ela era um pouco distante. Você não conseguia dar um abraço e um beijo nela. Ela não gostava desse tipo de carinho, né? Mas foi uma protetora para mim, sempre foi. Ela benzia e em todo o meu trabalho, as dificuldades pela força da minha profissão atualmente, tive um caso sério em 98 e 13 de julho, e ela faleceu no dia 31. Mas nesse período todo eu fui candidato a vice-prefeito, fui candidato a vereador, empatei uma eleição e ela estava em todos os comícios, estava dando todo o apoio. E ela não se preocupava nada com ela. Para ela, não existia problema para ela. Ela sempre fazia pensando nos filhos e no marido, né? Mamãe era assim. A relação com meu pai sempre foi muito amigável, né? Porque eu sempre tive o meu pai como o meu verdadeiro amigo. Eu nunca tive um ídolo, a não ser o meu pai. O Geleia é um homem que ele me fez ser o que sou hoje, junto com a minha mãe, mas eu tinha mais liberdade com ele. E o meu pai sempre foi, eu quando criança achava meu pai um herói, né? Imortal, infalível. Eu sempre disse isso às pessoas que... Inclusive eu chamo de Geleia no meio de pessoas estranhas, porque eu não sei falar pai, eu falo papai, e muita gente acha estranho, né? Meu pai é meu amigo, é o cara mais importante na minha formação, como delegado, como homem. E é o que eu digo, o maior patrimônio que ele me deu foi o nome dele, Sebastião Oswaldo Mazzaron Filho. Eu tenho muito orgulho do meu pai. Até hoje, né? Eu tenho meu pai ainda como meu herói, né? É uma coisa... E eu sei que ele tem orgulho também de mim. Eu sei que ele tem muito orgulho Ele sai na rua, as pessoas falam do meu trabalho, do meu caráter, da postura que eu tenho, e ele fica muito orgulhoso. E é recíproco. Hoje, assistimos um pouco da história de garra, força e compromisso que Mazzaron tem com a vida e com a nossa cidade. A partir de agora, até o dia 7 de outubro, você irá conhecer um pouco mais deste homem, da sua história e de seus projetos. Irá conhecer o homem que, com mãos firmes e olhar atento, está pronto para ser o nosso prefeito e traçar um novo caminho para Batatais. Eu amo a minha cidade, amo o povo de Batatais. Há muito tempo venho me preparando para esse momento e digo a vocês que eu conheço todos os problemas da nossa cidade. Na minha profissão, que como delegado de polícia, eu estou nas ruas todos os dias, na periferia. Eu conheço as agruras e sofrimentos e as necessidades dessa população. Eu quero levar a eles a esperança e a oportunidade para que todos tenham uma vida melhor. E é isso que eu quero. Eu voto 15, Mazzaron! Eu voto 15! Eu voto 15, doutor Mazzaron e Ricardinho. Senhora, boa tarde. Eu sou o Mazzaron. Eu voto é do Mazzaron. Com certeza, é 15, Mazzaron e Dr. Ricardinho. Eu voto é do Mazzaron. Dr. Mazzaron e Ricardinho para prefeito e vice-prefeito de Batatais.
É Mazzaron e Ricardinho. No dia 7 de outubro, aperte 1, aperte o 5 e depois aperte confirma. Coligação, juntos, trabalhando por você. Mazzaron 15 para prefeito e Dr. Ricardinho vice. Por uma Batatais com mais segurança, mais saúde e mais emprego para todos nós. Fé no futuro, olhar atento. Com Mazzaron, para um novo tempo. Plante a semente da renovação. Um novo ciclo tá em nossas mãos. É a vitória de Batatais. A gente luta pelo que é certo. É a vitória do 15 com Mazzaron de peito aberto. É Mazzaron e Ricardinho, juntos pelo que é certo. É a vitória do 15, é o nosso voto de peito aberto. Todos juntos nessa corrente. Eu voto 15 pra seguir em frente. É Mazzaron pra avançar. Em Mazzaron a gente pode confiar. É a vitória de Batatais. A gente luta pelo que é certo. É a vitória do 15 com Mazzaron de peito aberto. É Mazzaron e Ricardinho, juntos pelo que é certo. É a vitória do 15, é o nosso voto de peito aberto. Abra pro novo, pra mais conquista. Mazzaron, mais saúde, mais trabalho e justiça. Essa é a força que eu quero lá. É Mazzaron, com segurança pra governar. É a vitória de Batatais. A gente luta pelo que é certo. É a vitória do 15 com Mazzaron de peito aberto. É Mazzaron e Ricardinho, juntos pelo que é certo. É a vitória do 15, é o nosso voto de peito aberto. É a vitória do 15, é o nosso voto de peito aberto. Termina agora o programa da coligação Juntos Trabalhando por Você.